Mas vamos agora fazer um exercício? Um tubo de ferro fundido com leve oxidação de 12 polegadas de diâmetro transporta 100 litros por segundo de água. Qual será a perda de carga em 1000 metros de tubulação? Primeiro, usando a fórmula de Darcy-Weisbach e segundo, usando a fórmula de Hazen-Williams. Vamos lá. O exercício está pedindo a perda de carga. Deixa eu ver se está compartilhando direitinho. Está pedindo a perda de carga em 1000 metros de tubulação. Então, ele deu o comprimento, 1000 metros. Ele deu que o diâmetro é 12 polegadas. O material, ferro fundido com leve oxidação. Ferro fundido com leve oxidação. E a vazão, 100 litros por segundo. Novamente, você pode... Aqui, ele não falou desnível. Se ele não falou diferença de cota, você pode tranquilamente, com a sua mente tranquila, sem estresse, considerar que a tubulação está na horizontal. Ok? Considere que a tubulação está na horizontal. Se não estiver na horizontal, ele vai falar. Não falou, é porque a tubulação está na horizontal. A outra coisa, vamos ver aqui. Isso daqui serve para qualquer exercício, qualquer demanda de hidráulica. Eu falo exercício, né, que é de costume, mas demanda do seu dia a dia aí para resolver problemas de hidráulica. Primeiro você vê onde você quer chegar, qual é o objetivo e vamos ver qual é a rota para chegar nisso. Faz o seu mapa mental. Se tiver informação suficiente, você pode fazer o desenho. Né? Se tiver complexo, eu recomendo que comece desenhando a situação. Segundo passo, anotando todos os dados que você tem existente, né? Os dados que foram fornecidos, os dados que você conseguiu levantar em campo. Quais são esses dados? O comprimento da tubulação, o diâmetro, agora o material, nós precisamos do material, e se tiver a vazão. Se tiver diferença de pressão, melhor ainda, certo? São as informações primordiais que você tem que ter. Primeiro, desenho, né, se necessário. Segundo, anote todas as informações. Terceiro passo é passar todas as informações para o Sistema Internacional de Medidas, ok? Então, vamos lá. Então, digamos aqui, é uma tubulação horizontal, ele não falou que tinha diferença de cota, então a gente considera isso. Para uma tubulação com 12 polegadas de diâmetro e 1000 metros de extensão. Os dados fornecidos foram o comprimento, diâmetro, material, a vazão. Vamos passar aqui para o sistema internacional. O diâmetro. Cada polegada, uma polegada, tem 2,54 centímetros. Vamos passar isso daqui para metros. Ferro fundido. Por que ele deu esse dado? Ele deu esse dado porque a gente pode pegar a rugosidade do material, né? Tem uma tabelinha com a rugosidade do material. E também porque a gente vai atrás do coeficiente C para usar a fórmula de Hazen-Williams. E ele deu a vazão. O exercício, ele já falou qual é a rota que a gente vai seguir. Ele já pré-determinou. Ele falou para a gente utilizar a fórmula de Darcy-Weisbach e depois a de Hazen-Williams. Então, vamos usar uma rota 1 e depois a rota 2 para determinar a mesma coisa. Só ajustar aqui. Vamos lá, você pode ir montando aí seu exercício. Monta aí seu exercício agora. Vou pegar aqui para a gente começar a calcular. Então, no sistema internacional, a vazão vai ficar 0,1 metros cúbicos por segundo. Isso aqui é 100 litros por segundo. O diâmetro, né? Pegando as 12 polegadas e multiplicando por 0,1
0,254 metros. 12 vezes isso daqui vai dar 0,348 metros. O comprimento da tubulação em metros. Ok. Na primeira rota, ele pede para usar a fórmula de Garcia-Vaisbach, que é essa daqui. F, L, V ao quadrado sobre 2DG. Ok. O que nós temos e o que não temos? Não temos o fator de atrito, temos o comprimento, temos o diâmetro, temos a gravidade. A velocidade vamos precisar calcular utilizando a equação da continuidade. Vazão é igual a velocidade vezes a área. Vou fazer isso aqui para cá. Vazão igual a velocidade vezes a área. A velocidade. Como é que se calcula a velocidade? Vazão dividida pela área. Vazão 0,1 e a área πd ao quadrado sobre 4. A velocidade deu 1,3705. 1,37 metros por segundo. Essa foi a velocidade que nós encontramos. Só um detalhe. O exercício já pediu para ir calculando, para ir usando essa fórmula aqui. Temos a velocidade, encontramos, temos o diâmetro, temos a gravidade e precisamos determinar o fator de atrito. Por qual fórmula nós vamos determinar o fator de atrito? Depende. Depende do quê? Do tipo de escoamento. Nós temos que conhecer o escoamento. Para saber o tipo de escoamento, temos que calcular o Reynolds e o Reynolds da rugosidade. Reynolds é VD sobre Ni. Né? Ni aqui, quando ele não dá as informações, a gente adota o 10 a menos 6. Né? Aqui a gente está adotando a água fria, densidade, a massa específica 1000, peso específico 9810 e a viscosidade cinemática 10 a menos 6. Então aqui vai ficar 1,3705 vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Calcular aqui. Veja só. Deu 137.050. Número de Reynolds deu 137.000. Então, turbulento. Agora vamos ver se ele é liso, rugoso ou de transição. Para o próximo passo, nós temos que calcular o Reynolds da rugosidade. Mas esse caso é aquele caso que a gente usa o diagrama de Moody. Por quê? Para calcular o Reynolds da rugosidade, Reynolds da rugosidade é igual a velocidade de atrito vezes a rugosidade dividido por μ. Precisamos determinar a velocidade de atrito. Mas a velocidade de atrito é igual a raiz de tal zero dividido pelo peso específico, massa específica. A velocidade de atrito é igual a tensão de cisalhamento dividido pela massa específica. Precisamos da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é peso específico, J vezes raio hidráulico. Nós não temos o J. Por quê? Porque é o que a gente quer determinar, né? O J é o ΔH sobre L. Nós não temos essa informação. Então, literalmente aqui é um looping. Então, para sair disso daqui, nós utilizamos quem? A gente não usa isso. Nós vamos pelo diagrama de Moody. Vamos usar o diagrama de Moody. E como vimos em aulas anteriores, para usar o diagrama de Moody, nós precisamos de duas informações. Quais são essas informações? O número de Reynolds e a rugosidade relativa. Por isso, a questão do material. Ele falou que é ferro fundido, levemente oxidado. Então, a gente vai, consulta a tabela. Eu vou compartilhar essa tabela com vocês para ver a rugosidade do material. Deixa eu consultar aqui a tabela.
Ferro fundido com leve oxidação. A rugosidade para esse material é 0,3 milímetros. Então, a rugosidade relativa isso aqui para passar para metros, tá? Dividido pelo diâmetro, que já está em metros. Vou calcular aqui para vocês a rugosidade relativa. A rugosidade relativa deu 0,000984. Então, vamos levar essa informação para o diagrama de Moody. Vamos lá. O número de Reynolds deu 137 mil. 137 mil é 10 à quinta. 10 elevado à quinta. A gente vai estar na região de 10 à quinta. Vou pegar o diagrama de Moody do exercício, que ele é mais dividido. Isso, ó, ficou mais fácil. Tá aqui na região da 10 aqui. Tá lembrando que eu estou usando apenas para classificar o escoamento, né? Eu poderia usar também para já determinar o fator de atrito. 10 à quinta. Então, ele é maior do que 10 à quinta. Vai estar nessa região aqui. Aqui está 100 mil. Aqui está 200 mil. Então, ele vai estar nessa região aqui. Se você quiser determinar o fator de atrito pelo diagrama de Moody, você pode, mas você tem que ter uma régua logarítmica aí para poder pegar o valor em cheio. Você não pode chutar, falar, eu acho que é. Não. Se tiver exatamente em cima da linha, em cima da curva, igual como o exercício da aula anterior, que o fator de atrito deu bem em cima, né? Certinho, a rugosidade, o número de Reynolds, e aí deu 0,021, beleza, você pode usar. Mas se der nesses intervalos, ou você tem que estar com uma régua logarítmica, ou de fato faça o cálculo. Tá bom? Então, a gente está aqui nessa região, entre 100 mil e 200 mil. Rugosidade relativa deu 0,0012398, 0,001. Arredondando, fica esse daqui, ó, né, por aproximação. Ele vai estar entre esse 008 e 001, vai estar algo por aqui, então vai estar nessa região. Então, confrontando essas duas informações, essa é a curva da rugosidade. E aqui, a região do número de Reynolds, né? De 10 à quinta, né? Maior que 10 à quinta, maior que 100 mil. Vai estar nessa região aqui. Essa região aqui é a região do escoamento turbulento de transição. Aqui nós temos o liso, aqui nós temos o rugoso ou turbulência completa, e aqui nós vamos, essa região aqui toda é a região de escoamento turbulento de transição. Então, pelo diagrama de Moody, nós sabemos que é o escoamento turbulento de transição. Se é escoamento turbulento de transição, na aula passada nós vimos que a fórmula para essa região que nós podemos usar é a fórmula de Suomi-Jain. É a fórmula de Suomi-Jain que nós vamos usar para cá. Se fossem os valores exatamente, nós poderíamos só ir aqui para olhar o fator de atrito, né? Mas aqui já dá uma noção que o fator de atrito vai ser superior a 0,020, né? E menor que 0,025. O diagrama de Moody serve até para corrigir o seu exercício. Então, vamos lá. Peguem aí a fórmula de Suomi-Jain. Vou pegar ela aqui para mostrar para vocês, da nossa aula anterior. E essa é a fórmula de Suomi-Jain. Essa que é a fórmula para calcular fator de atrito e escoamento turbulento de transição. Essa formulinha aqui. Nós vamos usar a rugosidade relativa e vamos usar o número de Reynolds, ok? Né? Então, vamos usar essa formulinha aqui de fator de atrito. Por que nós estamos usando essa fórmula? Porque o escoamento deu turbulento e turbulento de transição, né? Transição entre turbulento liso e turbulento rugoso, por isso nós usamos essa fórmula. Vamos agora para a calculadora. No meu caso aqui, eu estou usando o Excel mesmo. Prefiro usar.
Ok, chegamos que o fator de atrito é igual a 0,02169, viu? A gente olhando lá pelo diagrama de Moore, vimos que ia ser maior que 0,02 e menor que 0,025. Então, está correto, está na faixa. Com esse valor agora nós vamos jogar, vamos retornar aqui para a fórmula de Darcy-Weisbach. Gente, é claro que quando vocês estiverem fazendo esse exercício, vocês vão fazer bem rapidamente, né? Já vão ter pegado o feeling. Aqui eu estou fazendo pausadamente para vocês pegarem todas as etapas. Então, a gente pega esse fator de atrito e volta para cá. Vou calcular aqui. Deu 6,81. Metros de coluna d'água. Agora vamos calcular pela fórmula de Hazen-Williams. Para usar a fórmula de Hazen-Williams, nós precisamos saber o coeficiente de rugosidade para esse material. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, então a Hazen-Williams é essa daqui. Nós temos a vazão, temos o diâmetro, vamos precisar agora desse C, desse coeficiente de rugosidade, que é de acordo com o material. Lembrando que a gente pode usar essa forma de Hazen-Williams porque ele preenche, né, os requisitos. O escoamento é turbulento de transição, a gente acabou de ver, água fria e o diâmetro é maior que 4 polegadas. Então a gente pode usar assim. Vamos usar o C igual a 130 mesmo. Né? Ele não tá bem oxidado, não é uma tubulação antiga. Ele falou que é levemente oxidado, vamos colocar ainda como uma tubulação nova. Vou colocar aí como uma tubulação nova. E aí a gente vai usar o C. Vamos pegar esse aqui. Já que está levemente oxidado, vamos adotar esse valor aqui, 130. Né? Se fosse uma tubulação antiga, antiga, né? Mais de 10 anos de uso, etc., a gente vinha para esse valor 90. Mas com a tubulação, assim, não é que é nova, tá sendo inaugurada hoje, mas em comparação ao que a gente tem por aí, seria uma tubulação nova. Mas vamos lá. Vamos usar o 130 mesmo. Então, voltando para nossa continha. Peguei aqui o 10,65, multipliquei pela vazão, elevei, fiz essa continha aqui. O J deu, a perda de carga deu. Deixa eu compartilhar aqui meu papel com vocês. Fazendo essa conta aqui, utilizando a fórmula de Hazen-Williams, pela fórmula de Hazen-Williams, a gente calculou aqui, J deu 0,006017 metros por metro. Metro coluna por metro. Ele quer a perda de carga em 1000 metros de tubulação. Nós sabemos que perda de carga unitária é ΔH sobre L. Então, para saber o ΔH, é só pegar o J e multiplicar por L. Vai ficar ΔH igual a esse valor aqui, vezes os 1000 metros. Então, ΔH vai dar isso daqui. Então, pela de Darcy, ΔH deu 6,81. E pela fórmula de Hazen-Williams, deu menor.
Ok, plágio da Cida 6,81, plágio Rasmilhas 6,01. MCA. Aqui a predição, assim, tá menos que 20% de diferença de uma resposta para outra, né? 10%, um pouquinho mais. Né? Mas você vê que até pelas formas você tem predições um pouquinho distintas. Eu já tenho o costume de usar a da Civasbar, eu acho mais conservadora, né? Eu iria para cá, mas nada impede de usar a Rasmilhas. Mas determinamos e vimos que se você usa formas diferentes, né, você pode chegar a respostas diferentes. Então, é, é, é necessário que você respeite o tipo de escoamento, o tipo de classificação do seu escoamento e utilize a forma correta para determinar isso daí. Né? Se eu fosse dimensionar uma bomba para esse, se eu precisasse saber só a perda de carga, eu pararia por aqui. Mas se eu fosse escolher uma bomba, se eu tivesse que comprar uma bomba para esse sistema, eu ia para a resposta mais conservadora, para a perda de carga maior. Outra coisa também que pode nos levar ao erro é que na forma de Rasmilhas nós usamos um C tabelado. Né? A gente fez uma aproximação, colocamos ferro fundido, levemente oxidado, por exemplo. Nem deu para usar o C igual a 90 ou o C igual a 130. Esses dois valores são aproximados. Não é exatamente o do meu tubo, né? Não é exatamente o do tubo que foi fornecido, porque esse C é tabelado. Cândida Civasbar, ela dá uma amplitude maior. Você usa a velocidade relativa, você não está usando o valor tabelado, então eu acredito mais nessa resposta. Aqui, como a gente usa um C aproximado, então a nossa resposta ela fica sujeita a erros por conta dessa constante, ok? Né? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos a aplicação da fórmula empírica. Nós ficamos vendidos com a constante do Razão-Ilhas, né? Que às vezes pode bater exatamente com o seu material, e isso é muito bom. Então, a predição do Razão-Ilhas vai bater certinho com o resultado da fórmula da Civasbar, mas quando não é, vai ter essa diferença de fato. E aí, como eu falei, eu vou para o valor mais conservador. Se eu fosse dimensionar uma bomba, por exemplo, eu ia para um sistema mais conservador para não ter problema, né?